Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados da Light Tecnologia, para apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou gerente de relações com investidores da companhia. Eu informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, em seguida a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar as perguntas através do chat disponível na tela da videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia e estão sujeitas a incertezas que, portanto, podem ou não ocorrer. Nós estamos aqui hoje com Silvio Stagni, CEO da companhia, e com Gustavo Antunes, CFO e DRI. Eu passo a palavra agora para o Silvio, que vai apresentar os destaques do trimestre. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês. A nossa ideia hoje é detalhar um pouco mais os resultados que nós publicamos ontem no final do dia. A nossa agenda, vamos para a próxima página, Fabi. Eu vou passar por alguns destaques do segundo trimestre e do primeiro semestre também de 2022. Depois o Gustavo, nosso CFO, entrará em mais detalhes financeiros e operacionais, e no final estamos abertos a perguntas e respostas que vocês tenham. Então vou começar com os destaques, e antes de começar a falar dos 3 pilares da empresa, como a gente sempre apresenta, queria falar um pouquinho do mercado do primeiro trimestre, do primeiro semestre de eletrônicos no Brasil. Se nós pensarmos no segundo trimestre, foi um mercado que houve uma retração em eletrônicos. Olhando alguns números, se nós olharmos de GfK, o segundo trimestre apresenta uma queda de 23% em notebooks e apresenta uma queda de 7% em smartphones. Então, foi um mercado que se retraiu. Alguns fatores para isso acontecer. Primeiro, que os anos 20 e 21, os anos de pandemia, foram anos de alta demanda de produtos eletrônicos. As pessoas procuraram melhorar suas casas, melhorar a forma de trabalhar e a forma de se divertir dentro de casa. E segundo, pelas incertezas econômicas que nós estamos passando agora em 2022, esses 2 fatores fizeram com que o mercado no segundo trimestre caísse em relação ao ano passado. Resultados da Allied de uma forma macro. Em termos de receita líquida, nós crescemos 46% se compararmos com 2019. Nominalmente, o nosso lucro comparado com 2019 está no mesmo patamar, o Gustavo vai detalhar um pouquinho mais, ressaltando que este ano é um ano com custos financeiros e com custo de ocupação das lojas em shopping muito maior do que era em 2019. Se nós olharmos a receita líquida da Allied do segundo trimestre desse ano e compararmos com o segundo trimestre do ano passado, apresentamos uma queda de 17%. Essa queda, em primeiro lugar, ela está alinhada com a queda de mercado, e em segundo, ela é ressaltada, como eu mencionei anteriormente, pelas incertezas econômicas que a gente está passando nesse momento. Se nós olharmos o semestre, o primeiro semestre de 2022 é aproximadamente o mesmo valor de receita do primeiro semestre de 2021, e isso significa um ganho de share para nós. O mercado cai, mesmo somando o primeiro semestre inteiro, cai em relação ao ano passado, cai 21% em notebook e 8% em smartphones, e a gente mantém um faturamento flat em relação ao ano anterior, o que mostra, mais uma vez, que a nossa fórmula de ter 3 pilares diferentes de negócio traz uma resiliência de resultado. Vou passar aos pilares especificamente. Então, o primeiro deles, da esquerda, o varejo digital. A gente termina o segundo trimestre, 38 lojas online. No ano passado, no segundo trimestre do ano passado, eram 30 lojas, então a gente continua crescendo a nossa participação no mercado de online, através da nossa marca, Mobcom, mas também através das marcas Apple, Google, HyperX e Xiaomi. E o programa iPhone para Sempre continua um programa forte de bastante sucesso. Se nós olharmos esse trimestre contra o trimestre anterior, uma queda de 14% na receita. Essa queda ela é causada por 2 motivos. Primeiro,
ela acompanha a queda de mercado. E segundo, e aqui eu também vou pedir para o Gustavo depois detalhar um pouco mais, esse ano existe no mercado uma discussão sobre um imposto chamado DIFAL. Então, existe uma discussão se o DIFAL deve ou não ser pago. Nós, de forma conservadora, estamos fazendo provisão e cobrando, incluindo nos nossos preços. Caso o STF decida que não é devido, nós teremos um lucro adicional nos próximos trimestres. Mas, diferente de muitos players no mercado, nós estamos conservadores, estamos incluindo o DIFAL no nosso preço, o que nos torna menos competitivo no mercado de online, mas bastante mais conservador com relação a não ter nenhum impacto negativo no futuro. O pilar do meio, o varejo físico, a gente começa a ver uma recuperação bastante forte do mercado de varejo físico. E aqui a gente tem uma mudança em relação ao que a gente vinha fazendo. Vocês olham que a gente termina com 156 lojas. Dessas 156, 22 no modelo Store in Store, na Marabras e na Torra. O ano passado, no segundo trimestre, nós tínhamos 116 lojas Store in Store. Então, nós resolvemos depurar os nossos pontos de venda. Essas lojas Store in Store, elas são focadas basicamente em produtos de preço médio, baixo e baixo. Nós entendemos que esta parte do segmento de eletrônicos está sofrendo mais do que a média de mercado. E como o Store in Store é um modelo muito fácil de abrir e muito fácil de fechar, visando a lucratividade, a gente resolveu diminuir nesse momento o número de Store in Store. Acho que é uma decisão acertada quando a gente olha que com menos lojas a gente consegue trazer um crescimento de 8% ano contra ano. Por último, a distribuição. A distribuição apresenta, nesse segundo trimestre, um crescimento de market share em praticamente todas as categorias. Mesmo apresentando uma queda de receita de 20%, essa é uma queda que acontece devido ao mercado e devido a uma freada de demanda que houve principalmente final de maio e começo de junho. Mas quando nós olharmos os nossos market shares aqui de smartphones, notebooks e videogames, principalmente notebook e videogame, a gente cresce o market share no mercado. Na próxima página, a gente detalha um pouquinho mais as três divisões. Alguns pontos que eu queria ressaltar. Então, vou começar pelo lado direito na distribuição. Na distribuição, a gente passa por 2 anos, 20 e 21, anos de pandemia, anos de alta demanda de eletrônicos, e a gente entra em 22 e a gente consegue manter praticamente o mesmo volume de receita que nós tivemos no ano de 21, que outra vez foi um ano excepcional. Ou seja, a gente sai da pandemia com uma distribuição quase 2 vezes maior do que ela era em 2019. Varejo digital. Aqui também um crescimento de 4 vezes em relação, quase 4 vezes em relação ao pré-pandemia. Foi fruto bastante do mercado, o mercado cresceu no online, mas vocês olham que o primeiro semestre de 2022, a gente praticamente mantém o faturamento do primeiro semestre de 2021, mesmo com o mercado caindo, e o mercado de eletrônicos caiu mais no online do que no offline. Mesmo assim, a gente consegue manter o mesmo nível de faturamento. E o terceiro, o varejo físico, aqui a gente cresce para 285 milhões, praticamente o volume de receita que nós tínhamos antes da pandemia. Então, mostra que o varejo físico vem se recuperando e vai ser um pilar importante para os nossos resultados. Então, se olharmos do lado esquerdo, que tem o total da receita, de 2019 para 2022, a gente quase dobra o tamanho da empresa, a gente mantém o nível de receita que tivemos em 21. Apresentamos, se nós olharmos só o trimestre, o segundo trimestre, apresentamos uma queda de 17% em relação a 21, mas essa queda ela é menor do que a queda que o mercado teve. Na próxima página, eu queria dar um detalhe específico sobre o varejo físico. Então, vou começar pelo gráfico do lado direito. Em junho de 2021, nós tínhamos 276 lojas, junho de 2022 a gente tem 156,
nós diminuímos significativamente o número de store-in-stores. E outra vez, a hora que nós entendermos que o mercado começa a melhorar para os produtos de valor baixo, valor médio baixo, a gente tem todas as oportunidades do mundo para voltar ao mercado de store-in-store. Mas para mostrar o acerto dessa decisão, eu vou para o gráfico do lado esquerdo. Então, mesmo com 43% a menos de pontos de venda, nós temos uma receita 17% maior. Se nós compararmos os same-store sales do segundo trimestre deste ano contra o segundo trimestre do ano passado, um same-store sales positivo de 12%. Então, aqui, a nossa decisão de diminuir o número de store-in-store foi baseada em sempre buscar a lucratividade do nosso negócio. Então, store-in-store não era um bom momento, teria ainda, ou terá ainda algum tempo para que eles se tornem viáveis. Então, nós resolvemos sair, garantir a lucratividade do negócio e, no futuro, vamos continuar analisando se é uma oportunidade ou não. Último ponto que eu queria mencionar, em maio nós lançamos uma nova loja, uma loja online e física, chamada Trocafy. Então, queria relembrar um pouquinho como é que a gente chega na Trocafy. Em outubro do ano passado, nós compramos uma empresa do mercado especializada na compra de telefones usados, no recondicionamento e na venda de telefones usados, pessoa física para pessoa física. Essa empresa chamava-se BR User. Nós trouxemos o conhecimento, o time da BR User para dentro da Light, incorporamos uma plataforma mais forte, incorporamos a VTEX para ter a capacidade de escalar as vendas e criamos uma marca nova que nós lançamos agora em maio, que é a Trocafy. Então, entramos no mercado de recondicionados agora de uma forma mais contundente, que é um mercado que em 3 anos deve crescer 80% se nós olharmos as previsões da IDC. Hoje é um mercado de 2,8 bi, em 3 anos deve ser um mercado de 5 bilhões de reais. Trocafy também está intimamente ligado com o nosso programa iPhone para Sempre. Só para relembrar, o programa iPhone para Sempre permite que o usuário compre um iPhone através do aplicativo do Itaú, pague 21 parcelas bastante baixas, cerca de 3% do valor do produto, e uma 22ª parcela de cerca de 30% do valor do produto, mas aqui o consumidor tem a opção de pagar e ficar com o iPhone, ou de nos devolver o iPhone usado, ele recebe um novo e recomeça as 21 parcelas. Em maio agora, completou-se o primeiro ciclo de 21 meses, então nós começamos a receber os iPhones daqueles consumidores que resolveram renovar o programa. Então a Trocafy vem trazer a solução de venda desses iPhones que voltam do programa iPhone para Sempre, mas não só. No nosso varejo, de acordo com a lei do consumidor, o consumidor tem alguns dias que ele pode se arrepender da compra. E quando ele se arrepende, nós pegamos os produtos de volta. Então, hoje, esses produtos também são vendidos através da Trocafy. Treinamos o nosso time com os fabricantes, montamos uma operação de recondicionamento para Apple, Samsung e Motorola. Então, hoje, tanto os telefones que voltam por arrependimento, quanto os iPhones que voltam do programa iPhone para Sempre, são recondicionados, deixados em condições de novos e são vendidos através do programa Trocafy. É um mercado crescente e bastante pulverizado. Nós acreditamos que temos todas as condições para ser um grande player nesse mercado. Por último, grandes números. Na próxima página, esses números são 12 meses terminados em 30 de junho. Então, a Light, uma empresa de 7 bilhões de reais de receita bruta, 380 milhões de EBITDA, 178 milhões de lucro líquido, com 156 pontos de venda. E a gente continua com a cultura de manter o Net Promoter Score alto. Vocês vejam que no segundo trimestre o nosso NPS é de 86%, 38 lojas online. Continuamos com market share significativo na maioria das categorias que atuamos. Temos 8% no mercado de smartphones, 11% no mercado de notebooks, 30% no mercado de videogames.
Se nós olharmos 19 a 22, o nosso Compound Annual Growth Rate é de 20%, então a gente continua num caminho de crescimento significativo. Obrigado, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou pedir para o Gustavo entrar nos detalhes financeiros e operacionais. Obrigado, Silvio. Bom dia a todos. Bom, deixa eu dar sequência aqui na fala do Silvio, entrando um pouquinho no detalhe do que aconteceu no segundo trimestre de 2022 e como que a gente encerra o primeiro semestre deste ano. Então, vou ser um pouquinho repetitivo nessa página, depois eu entro mais em detalhes, mas a gente traz nessa apresentação, particularmente, um histórico nosso aqui de 3 anos, porque o que a gente viveu em 2020 e 2021, e a gente veio falando isso em todos os fechamentos de trimestre que a gente apresentava, foi um período de um mercado muito específico, com as pessoas começando a trabalhar fora de casa, a trabalhar a partir de casa, as empresas e as escolas tendo que se adotar ao home office. Então, a gente viu uma demanda bastante eufórica, digamos assim, pelos produtos eletrônicos, somado a muita quebra, muita quebra na cadeia de suprimentos. Isso permitiu com que, particularmente em 2021, a indústria em que a gente está inserido apresentasse resultados extraordinários. E a gente sempre veio falando, um exemplo disso era a margem da distribuição. E que esse seria um ano de volta a patamares mais normais. Então, parte disso a gente vê no segundo trimestre. Silvio mencionou que o mercado caiu, a gente acompanha isso pelos relatórios de mercado, e na medida em que a gente encerra o semestre com venda líquida similar ao melhor ano que a gente teve ano passado, é motivo de bastante satisfação para a gente, motivo da gente sentir que a nossa capacidade de gerar negócio, a nossa capacidade de ter parceria com diversos fabricantes, com os varejistas e com o consumidor final, tem caminhos para a gente conseguir escoar os produtos e atender o consumidor brasileiro. Dito isso, a gente encerra o segundo trimestre com uma receita líquida de próxima a 1.270 bi, uma EBITDA ajustado próximo a 70 milhões de reais e um lucro líquido ajustado da ordem de 24 milhões de reais. No semestre, a gente encerra a receita líquida com 2.640 aproximadamente, o que é em linha com o ano passado, um EBITDA ajustado da ordem de 146 e lucro líquido ajustado de 43 milhões. Eu vou entrar em detalhes, mas eu queria só pontuar 2 pontos importantes para a gente aqui, né? Naturalmente, quando a gente compara com a barra amarela, a gente vê que tanto o EBITDA quanto o lucro líquido estão inferiores, mesmo comparando com um período de muito resultado para a gente. Junho do ano passado foi, se eu não me engano, foi o período de maior venda da história da companhia. E o que a gente tem neste ano? A gente tem, especialmente comparado com o período pré-pandemia, né? A gente tem falado muito como que a gente sai da pandemia, como que a gente sai de 2 anos de um mercado muito turbulento, de muita incerteza, de muita especificidade. A gente sai da pandemia com receita líquida no primeiro semestre deste ano bastante superior a 2019, por isso que a gente tem feito bastante referência a 2019, com um lucro líquido na mesma ordem de grandeza. Sendo que quando a gente compara com 2019, tem 2 eventos que explicam uma boa parte disso. O primeiro, obviamente, o custo de capital, que está muito maior do que era 2019. Então, o resultado financeiro nosso de 2021, de 2022, perdão, no primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre de 2019, ele é na ordem de 18 a 20 milhões maior, mais despesas financeiras nesse período. E a gente vai falar, assim como a gente tem acompanhado, outros resultados têm sido divulgados, nos serviços financeiros e na provisão de PDD e de perda de serviços financeiros, a gente também tem algum impacto nisso, vou falar na última página, da ordem de 12 milhões de reais. Então, são 2 pontos que a gente... Um primeiro tem mais ou menos como que atuar, porque a gente tem trabalhado nas safras novas dos serviços financeiros para garantir que a gente consiga deixar essas safras antigas de qualidade pior para trás. Então, a gente vai ver um pouquinho de efeito disso ainda em alguns meses, mas já temos trabalhado muito forte nisso. Segundo ponto, que é o custo financeiro. Então, a gente tem gasto um esforço grande de trabalhar em capital de giro. Esse é um trabalho que todo mundo na indústria em que a gente está inserido está fazendo. E uma parte disso é inerente ao custo do dinheiro que aumentou. E por último, a gente não tem aqui quantificado exatamente,
mas o custo de ocupação dos aluguéis de shoppings aumentou significativamente. É um custo que aumenta por inflação. A gente tem sentido isso também no nosso varejo físico. Então, vou pedir para a gente falou um pouquinho de forma geral. Na próxima página, a gente detalha como que vem a receita de 12 meses. Então, as barras são a receita líquida de 12 meses em cada um dos trimestres históricos aqui, e a linha é o ticket médio. Na distribuição, o que aconteceu, particularmente nos últimos 4 trimestres, a gente reduziu a venda de produtos de ticket bem baixinho, então acessórios de computadores, acessórios de videogames e acessórios de conectividade, e a gente aumentou a venda de ticket mais alto. Então, especificamente, a gente vendeu mais videogames e vendeu mais computadores. Então, do lado esquerdo aqui dessa página, é isso que mostra. No varejo digital, a gente, então, tem um período ao longo desses 6 trimestres que a receita baixa um pouco e volta ao período que estava no começo de 2021. Em contrapartida, o esforço de diversificação nosso e também o que o consumidor tem demandado no varejo digital faz com que o ticket médio, embora esteja maior do que o primeiro trimestre de 2021, ao começo dessa série histórica que a gente mostra, está um pouco abaixo do que foi o pico na ordem de R$2.000, quase R$2.100. E no varejo físico, a gente volta agora, a gente teve um primeiro semestre com um lançamento nas nossas lojas da Samsung que foi um sucesso. Então, um ticket médio maior, porque muito focado nos produtos de alta gama, com um volume que tem ficado flutuando próximo a 550 mil. Desculpa, uma receita que tem flutuado próximo a 550 milhões de reais. Na próxima página, a gente fala um pouquinho da distribuição. Então aqui, eu acho que o que a gente vem falando, né? Acredito que todo trimestre, pelo menos nos últimos 6 trimestres, o que a gente veio falando para o mercado é que a distribuição tem uma margem que flutua entre 9% e 10% em termos de margem bruta. Então, quando a gente olha o período pré-pandemia, a gente vê que essa margem já estava próxima a 10%, e depois ela ultrapassa isso significativamente nos períodos de demanda alta por produtos, falha no abastecimento da cadeia global. Então, a gente se beneficia muito disso, a gente sempre explicou. E agora, a gente tem um período de um pouco de ressaca com a caída do mercado e com a cadeia se restabelecendo, a cadeia global se restabelecendo em um período de demanda menor. Ainda assim, a gente encerra o semestre com uma margem de 9,3%, com vendas substancialmente mais de 50% acima do que a gente entrou na pandemia. E eu vou fazer uma referência aqui ao gráfico do lado direito, na parte inferior. Quando a gente olha a barra aqui, a gente tem conseguido ser um distribuidor bastante diversificado. Então, mais ou menos flutua próximo a 52%, 53% nos últimos trimestres. A nossa distribuição é 52% mais ou menos de telefones celulares e tablets, e o restante, aproximadamente 48%, de outros produtos de tecnologia. Lembrando que isso, parte do nosso crescimento é justamente trazer produtos de casa conectada, categorias em que a gente ainda não está inserido, marcas em que a gente ainda não está inserido. Então, ser um distribuidor multiproduto para a gente é um objetivo e é uma estratégia nossa de longo prazo. A gente vem conseguindo fazer isso. Então, num mercado muito mais difícil, ter conseguido esses números para a gente é motivo de bastante comemoração. Vamos para mais uma página, por favor. Agora a gente fala do varejo. Do lado esquerdo, na parte inferior, a gente resume que no segundo trimestre, então, a gente atinge 319 milhões de reais de receita líquida e no acumulado do semestre, aproximadamente 670 milhões de receita líquida. Vou direto para a parte do lado direito da página. Então, no varejo digital, a figura para o trimestre e para o semestre é muito parecida. Então, ela é de crescimento 2019, 20, 21 e algum arrefecimento em 2022. Talvez seja algo muito específico para o público geral, mas para quem quiser entrar um pouquinho no detalhe, o tema que o Silvio trouxe é relevante para o varejo digital. Eu vou brevemente contextualizar isso. Então, existe uma incerteza jurídica se parte dos impostos sobre a venda no varejo digital é devida ou não. Isso faz com que
o mercado, as empresas que atuam nesse mercado digital, tenham políticas diferentes de risco e de precificação. O ano passado, parte das empresas foi prejudicada por uma decisão jurídica, parte não. No quarto trimestre do ano passado, a gente teve algum prejuízo com isso. Então, esse ano a gente está sendo absolutamente conservador. Tendo dito isso, comparado com o ano passado, que a gente não estava nesse nível de conservadorismo porque a gente tinha um outro entendimento, tem encerrado o primeiro semestre do ano com uma precificação mais conservadora e com a tomada de risco nula, a gente encerrar no varejo digital com o mesmo patamar de vendas do ano passado é sim uma conquista impressionante. Não é fácil num mercado pulverizado, em que o consumidor também é bastante drivado por preço, embora a gente tenha caminhos para conquistá-lo. A gente encerra o segundo trimestre do ano com 3 vezes superior a 2019, quando a gente estava pré-pandemia. Então, a gente sai da pandemia como uma empresa estabelecida como um varejista online. E o segundo semestre do ano, mesmo competindo em condições muito diferentes do que foi o ano passado, a gente encerra no mesmo patamar. Então, será um ano duro por causa disso para o varejo digital. Com tudo isso, a gente tem mantido o nosso tamanho no varejo digital. No varejo físico, então a gente percebe uma retomada. A gente teve um momento de sazonalidade importante entre março e abril, que foi o lançamento do flagship da Samsung. Então, a gente aqui tem um trabalho particularmente no varejo físico, acho que o trabalho de depuração tem sido feito, vocês viram aqui nas falas do Silvio, e também tem um trabalho importante aqui em custo de ocupação. Então, a gente encerra o semestre com 17% a mais de venda no varejo físico. E a margem do varejo físico, a gente sempre falou que uma regra mágica aqui para a gente entender a nossa empresa é distribuição flutuando próximo a 10% de margem bruta, varejo flutuando próximo a 30% de margem bruta. Então, no segundo trimestre desse ano, por exemplo, a gente iniciou com 30% no varejo, nos 6 meses próximo a 29%. Então, isso tem se mostrado, obviamente com alguma flutuação, mas tem se mostrado. Na próxima página, dentro ainda do nosso mundo digital, a gente fala, a gente vem trazendo um pouco da visão da Soudi, né? O nosso braço de serviço financeiro. Hoje ele é um cartão white label que a gente tem em parceria com outro banco. A gente está trabalhando para ir para uma nova etapa de maturidade do nosso nível de serviços financeiros. Então a gente vai ter novidades aí ao longo do ano, talvez no começo do próximo ano. Então a gente está trabalhando para sofisticar mais a nossa operação. E se a gente pensar que no fim de 2019, lá para dezembro de 2019, era uma operação praticamente de tamanho zero, era um piloto, a gente fecha o primeiro semestre de 2022 com aproximadamente 67 mil cartões white label tendo sido emitidos, com a presença em pouco mais de 250 pontos de venda. Então a gente tem presença do Soudi nos nossos pontos de venda do varejo físico, também em pontos de venda de terceiros, especialmente outros parceiros da Samsung no varejo físico. Então a gente vem crescendo vendas. Assim como a gente tem visto em outros resultados que têm sido mostrados, a gente sofreu um pouco com safra ruim, com provisionamento aqui, já falei, algo da ordem de 17 milhões de reais. Então, de qualquer modo, a gente acredita que está só no começo ainda de uma solução de serviços financeiros que a gente consiga agregar ao cliente da Allied, seja ele no varejo físico, seja ele no varejo digital. Então, a gente acredita ter cumprido essa primeira etapa de ter um private label aqui digital, e estamos trabalhando para sofisticar ainda mais o nosso serviço. Então, falamos bastante aqui, na próxima página, por favor, a gente falou bastante aqui de como que vem a receita da companhia, como que vem o lucro bruto da companhia, e quando a gente vê até o EBITDA, até o lucro líquido, um pouco do que eu pontuei, quando a gente vê aqui as linhas brancas, a gente cresce basicamente a nossa despesa em despesas de vendas, e aí tem dois efeitos aqui.
Um efeito é que na despesa de vendas, o varejo digital nosso ficou mais caro. Vocês têm notado aí que outros players vão falar bastante disso no segundo trimestre também. O comissionamento que os marketplaces cobram de empresas ligadas na vitrine deles ficou mais caro. Então, a gente sofreu esse impacto. Somado a isso, a gente sofreu o impacto das safras ruins de venda lá no nosso serviço financeiro que a gente provisionou. Isso vai se encerrar, essas safras, e a gente já tem visto uma melhora no tipo de cliente que a gente tem feito a venda nos últimos meses. Então, para o futuro, isso deveria se refletir. E por fim, a gente tem um pouco mais de despesas gerais administrativas. Se a gente olha, por exemplo, no semestre, a gente tem aproximadamente 10 milhões de reais de despesas gerais administrativas maiores. A maior parte disso é o custo de ocupação do varejo físico, como eu mencionei. E por fim, no resultado financeiro, a gente basicamente dobra a despesa entre os 6 meses de 2021 e os 6 meses de 2022. Parte disso é o custo do dinheiro. Então, a gente tem visto o crescimento da Selic, isso é parte, todas as empresas são afetadas. E com o abastecimento maior na cadeia de eletrônicos, a gente também é afetado por ter um nível de estoque maior do que era do ano passado. Ano passado a gente tinha uma cadeia de suprimentos totalmente com rupturas, então era um patamar de estoque bastante mais baixo. Então, a gente também é afetado, sim, afeta o nosso capital empregado na companhia e tem um pouquinho de reflexo aqui. Na última página, então, a gente é uma companhia que, como o Silvio mencionou, a gente tem 3 canais de chegar ao consumidor brasileiro, seja ele direto no nosso varejo, seja ele indireto na nossa distribuição. A gente trabalha com multicategorias e mesmo num cenário difícil de mercado, no segundo trimestre em que todo mundo teve que esforçar mais para trazer resultado, a companhia trouxe um lucro significativo e segue num patamar de alavancagem bastante baixo. Então, o nosso nível de alavancagem aqui está próximo a 1 vez EBITDA. Então, temos trabalhado no capital empregado, temos trabalhado em todas as oportunidades, desafios que o mercado nos traz, mas a gente está confortável de que o nosso esforço, a nossa estratégia está no caminho certo, que a gente tem espaço para manter a empresa no posicionamento estratégico, na importância que ela tem na cadeia que está inserida. Eu deixo aberto para perguntas, mas eu encerro por aqui, passo a voz aqui para a Fabiana. Muito obrigado a todos. Bom, vamos começar a sessão de perguntas e respostas aqui, então. A primeira, eu vou pedir para o Silvio responder. Vocês têm falado bastante sobre a estratégia de B2B para impulsionar o canal de distribuição. Eu queria saber como tem evoluído este canal. Obrigado, Fabiana. B2B é uma área que a gente acredita bastante como um driver de crescimento para a Light, e nós temos investido em 3 verticais: na vertical de governo, na vertical de educação e numa terceira, que na verdade não é uma vertical, no foco em IT. Hoje nós já temos resultados que começam a ficar significativos. Em pouco tempo a gente vai lançar o Ally de empresas online, que vai permitir pulverizar ainda mais as nossas vendas para CNPJs. Lançamos um programa de canal. Então, hoje, todas as revendas corporativas que compram da Light já participam desse programa de canal, onde a premiação baseada na fidelidade, no volume de compra. Fomos nomeados pela Apple como um dos distribuidores corporativos. Só existe 2 distribuidores corporativos no Brasil, nós somos um deles. E começamos a trazer resultados significativos nesses 3 pilares. Montamos um time, temos um time aí com pessoas que nós trouxemos do mercado, pessoas com experiência, com conhecimento. Então, a gente acredita bastante que vai trazer um resultado que vai impactar a empresa. É um mercado, a distribuição corporativa é uma distribuição bastante pulverizada ainda, então nós temos condições de ser um grande player nesse mercado.
Tá bom. Eu vou passar aqui agora a próxima pergunta para o Silvio, a pergunta do Marco da XP. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a expectativa da retomada de vendas referentes ao segmento da distribuição. Poderiam compartilhar um pouco a expectativa da companhia para o curto e médio prazo nesse segmento? Legal, vamos lá. Aqui é sempre um exercício difícil, né? Nós tivemos, então, vou pegar alguns números aqui, esses números são números da GfK. Então, GfK basicamente mede o sell-out no mercado. Então, para nós é um bom medidor, é o que foi vendido para o consumidor. Nós temos, se nós pegarmos esse ano quanto o ano passado, alguns números. Smartphone cai 5% no ano, computadores cai 18% no ano. Televisão, e estou falando sempre em valor, cresce 5% no ano, então ela cai em volume, mas ela cresce o preço e acaba crescendo o valor total do mercado. Então, e aqui é uma visão bastante pessoal, eu diria. Nós tivemos um segundo trimestre duro, devido a parcialmente uma antecipação de compras em 2021. As pessoas compraram eletrônicos para melhorar como que ficariam dentro de casa. Então, tivemos uma parte disso e tivemos como adicional uma situação econômica que traz incertezas, traz endividamento dos consumidores, o que acabou impactando negativamente também. Segundo semestre, nós acreditamos numa recuperação. Primeiro porque começa o auxílio emergencial, se não me engano é esse o nome do programa, onde diversos brasileiros receberão uma ajuda de custo. Se nós compararmos, se nós olharmos nos momentos em que houve o resgate do fundo de garantia, o resgate do fundo de garantia movia a demanda de eletrônicos no Brasil. Então, nós acreditamos que esse fundo emergencial, o Fundo Brasil, não me lembro qual é o nome, ele também vai impactar positivamente. E nós temos dois fatores aí importantes. Nós temos a Copa do Mundo, que é sempre um driver de crescimento de vendas de televisão, e esse ano, de uma forma um pouco diferente, porque acontece junto com o Black Friday. Então, a gente acredita que o momento Black Friday Copa do Mundo vai ser um momento de alta demanda. Nós temos o 5G, que está sendo lançado, e a gente já sente nas nossas lojas uma demanda bastante significativa por produtos 5G. Então, isso é tradicional, toda vez que se muda a tecnologia, por menor que os consumidores possam sentir essa nova tecnologia, existe uma demanda por interesse dos consumidores, por fomento das operadoras, que também fomentam que a base seja trocada. Então, esse é um outro fator que vai nos ajudar bastante. E temos dois lançamentos importantes aí no segundo semestre. Em agosto, entre agosto e setembro, temos o lançamento da nossa nova linha de dobráveis da Samsung. Em algum momento, em setembro ou outubro, temos o lançamento dos novos iPhones, e os lançamentos de Samsung, de Apple, sempre movimentam o mercado positivamente. Então, olhamos com otimismo o segundo semestre. Aqui tem muito de pessoal. Gustavo, se você quiser discordar, pode, tá? Tem muito de pessoal aqui, mas acho que tem muitos drivers de crescimento no segundo semestre, muitos drivers de recuperação. Eu acredito que o mercado vai ser bem mais positivo no segundo semestre. A segunda pergunta, vou continuar aqui com o Marco da XP. Ele fala que a segunda pergunta é sobre Soudi. Quais são os principais produtos que a companhia ainda pode oferecer para os clientes e qual a estratégia e foco da companhia para alcançar esse business? Muito obrigado. Eu vou passar essa para o Gus. Tá bom. Bom, obrigado pela pergunta. Olha, hoje a Soudi é uma, entre aspas, aqui, uma distribuidora de um serviço financeiro, porque o funding não é nosso, o funding é de um banco,
E essa é a forma como a gente conseguiu sair do zero a ter quase 70 milhões de cartões emitidos. É um negócio muito embrionário. O caminho que a gente tem agora, e a gente está começando a dar os primeiros passos aqui na nossa reflexão, é de transformar a Soudi numa sociedade de crédito direto, em que a gente possa fazer um funding próprio. Então, a gente está fazendo nossos estudos aqui, mas deveria ser um caminho factível, um caminho natural. Uma vez que a gente faça isso, a gente consegue ter alguma otimização em custo de funding, em custo de boletagem, em alguns outros custos operacionais, e permite com que a gente faça que a gente ofereça para o nosso cliente outro tipo de produtos. Então, acho que os dois exemplos que eu vou deixar por aqui, assim, senão então a gente começa a pensar em coisas um pouquinho mais longe. Então, a gente ter algum tipo de cartão bandeirado é uma coisa que está no nosso radar. A gente tem pensado sobre isso. Não é algo que a gente vai ver aqui em 3 meses, 6 meses pronto, mas é algo que a gente tem visto. Nisso ajudaria a gente a ter mais recorrência no uso da nossa solução financeira. A gente tem pensado em como fazer também isso, ter algum tipo de serviço ligado no mundo online. Então, a gente tem a Mobcom, a gente tem os clientes da Mobcom. Como que a gente consegue fazer a Soudi estar mais conectada à Mobcom e como oferecer algum tipo de serviço financeiro para esse cliente? Hoje não está no nosso radar. Hoje não está na nossa prática, perdão. E, por fim, alguma solução de empréstimo pessoal que a gente possa oferecer também para o nosso cliente. Então, esses são 3 exemplos. Ser uma empresa, uma sociedade de crédito direto, abre um leque de opções para a gente que a gente gostaria de aproveitar. Como esse é um negócio que é adjacente ao nosso negócio, né? A gente nasceu como uma empresa de compra e venda de produtos, a gente também vai de forma cautelosa testando cada uma dessas operações. Mas a gente está bastante animado, a gente tem estruturado o nosso time, estruturado os nossos processos para que em alguns meses a gente possa atingir esse segundo patamar de maturidade da nossa solução. Então, é assim que eu respondo essa pergunta do Marco. Eu vou passar a próxima pergunta, a pergunta do Joaquim do Itaú. Eu vou pedir para o Silvio responder. Bom dia, obrigado pelo call. Você falou rapidamente sobre o assunto, mas você pode dar um pouco mais de detalhes sobre a margem bruta de 9% da distribuição, dada que é um valor mais baixo do que tem sido apresentado e da expectativa. Legal. Bom, obrigado, Joaquim, obrigado pela pergunta e por estar com a gente hoje aqui. Historicamente, aqui vou excetuar os anos de 20 e 21, a nossa margem na distribuição, ela varia entre 9% e 10%. Durante a distribuição, e o Gustavo tocou um pouco nisso, houve um crescimento de demanda significativo, e esse crescimento de demanda foi um dos fatores que levou a uma falta de produtos. Essa falta de produtos gerou a potencial de se vender com margens maiores, e foi o que aconteceu em 2021. Agora, a margem que a gente deve considerar para a distribuição é sempre entre 9 e 10. No segundo trimestre agora de 22, nós tivemos uma freada de demanda, foi um trimestre de freada. Até maio, a gente vinha com bom volume de vendas, e acredito que o varejo também, porque o nosso estoque se movia muito rapidamente. No final de maio e em junho, houve uma freada de demanda. E quando há essa freada de demanda, acaba ocorrendo um aumento de estoque. Você não consegue parar o supply de um dia para o outro. As fábricas estão comprometidas já pelos próximos 60 dias. Então, quando se freia a demanda, se sobe o estoque. Quando se sobe o estoque, tradicionalmente, você acaba aceitando condições com margens menores para continuar movendo o negócio. Então, a margem que vocês devem considerar é entre 9 e 10. Entendo que o segundo trimestre foi no ponto baixo de 9 e 10 por esse excesso de estoque que ocorreu no mercado.
A gente acredita que já no terceiro trimestre esses níveis de estoque se regularizarão, e com isso a gente consegue voltar um pouco para o meio da faixa de 9% e 10%. A distribuição é um business procíclico, né? Então, quando há uma euforia, um boom de vendas, acaba que a demanda é maior do que a oferta. E nesse ponto a gente navega mais na parte superior do range de rentabilidade. Particularmente agora, em dezembro, a gente está na outra etapa. Foi agora onde houve um freio na cadeia de distribuição. Então, nesse sentido, não nos surpreende que a gente, nesse intervalo de rentabilidade, a gente esteja navegando que a gente tenha navegado na parte mais baixa. Então, eu acho que a gente é uma empresa que está listada há pouco mais de um ano, acho que 1 ano e meio, se não me engano. Então, é natural que para os próximos trimestres, a dinâmica da distribuição é sempre algo parecido com isso. Então, complemento a resposta do Silvio assim. Próxima pergunta, eu vou colocar aqui a pergunta do João Andrade, do Bradesco. Ele pergunta se a gente pode esperar mais fechamentos de loja, se o mercado continuar fraco por mais alguns trimestres, se a gente acredita que a maior parte do movimento de depuração já foi concluída. Acho que vou passar para o Silvio. Legal. Obrigado, João. Obrigado pela participação. Olha, nós estamos sempre tomando decisões aqui que visam proteger a lucratividade do negócio. Então, eu queria dividir, quando a gente fala de lojas, queria dividir as lojas Samsung com as lojas Stone Store. Nas lojas Samsung, a gente fechou, não me lembro exatamente o número, mas acho que foram 15, 20 pontos, em shoppings pequenos, que tiveram dificuldade para voltar com o fluxo. Então, a gente fala em depuração, mas, na verdade, depuração foi nas lojas Samsung e a gente já chegou num ponto aí de 135 lojas, mais ou menos. Acho que só temos a subir agora em loja Samsung. Onde houve o fechamento foi no Store in Store. Store in Store é um modelo bastante simples, dado o fato que nós somos um distribuidor e temos um estoque que nós podemos se aproveitar dele. Então, é um acordo que a gente faz, por exemplo, com o Marabras, colocamos um quiosque, 3 vendedores, a gente consegue implantar um Store in Store em 30 dias. Na verdade, o caminho crítico de implantar um Store in Store é emitir o CNPJ. Se não fosse isso, todo o resto seria mais rápido ainda. E a desmobilização de um Store in Store também é muito simples. Então, a gente realoca esses 3 vendedores para outras posições, traz o quiosque de volta. Os quiosques são todos padrões, a gente muda a identidade visual loja por loja, mas eles são padrões. Então, é um investimento baixo e é muito rápido de abrir e fechar. Por isso, nós tomamos a decisão de diminuir o número de Store in Store significativamente. Ficamos com poucos pontos. Esses pontos ainda estão sob júdice. Talvez a gente tome alguma decisão sobre esses pontos também. Mas o fato é que o mercado retornando este ano, ano que vem, é um modelo fácil de ser implementado. É um modelo fácil de voltar. Então, quando vocês olham para lojas, acho que a gente deveria olhar fortemente para as lojas Samsung. São lojas de um nível de faturamento muito diferente, de um nível de lucratividade muito diferente. Quando vocês olham o resultado do varejo físico, fortemente é o resultado das lojas Samsung. Então, devemos fechar mais pontos? Em Samsung, eu não acredito que a depuração que nós tínhamos que fazer, nós fizemos, e nenhum ponto importante foi fechado. Não fechamos Eldorado, Shopping Center Norte, Leblon, os grandes pontos continuam indo muito bem, voltaram muito bem. Nós fechamos os Store in Stores e acho que é um modelo de negócio que está sob júdice enquanto não voltar uma demanda pelos produtos de menor valor. Então, quando você entra num quiosque dentro da Marabras ou dentro do Torra, o consumidor que está lá comprando o produto é um consumidor drivado pelo preço e não pelo atendimento, que é o que a nossa loja Samsung faz, mas é drivado pelo preço e é drivado por produtos mais simples.
Então, esse segmento está sofrendo bastante. A gente entendeu que era melhor sair nesse momento, melhorar a lucratividade do negócio de varejo e voltar no futuro, se for viável. Próxima pergunta, eu vou pedir para o Gus responder. Eu vou juntar aqui, tem duas perguntas, o João do Bradesco e o Felipe, eles estão perguntando sobre a Trocafy. Então aqui começa o João, poderia dividir qual a expectativa de intake de celulares com iPhone para sempre, / arrependimento de vendas para os próximos 12 meses, se tem alguma performance inicial de recondicionados, que a gente possa comentar. E o Felipe, ele pergunta qual que é a margem líquida da Trocafy, qual que é a receita média. Eu vou passar essa para o Gustavo. Tá bem, deixa eu responder por partes aqui a pergunta. E tem parte disso aqui que hoje a gente não divulga para o mercado. Então, peço que também entendam aqui. Bom, a Trocafy é o nosso 1P, então nosso site próprio, em que a gente faz mídia própria, uma plataforma para a gente chegar ao consumidor final e a venda do nosso produto usado pode ser feita por essa forma, mas a gente também tem a opção de plugar essa marca em outras plataformas. Esse passo que a gente deu, ele é a segunda etapa do iPhone para sempre, né? Principalmente com isso, a gente já fala um pouquinho que a gente tinha outras iniciativas já dentro de casa, mas dos clientes que na última parcela escolhem devolver o telefone e renovar o plano. Então eles pagam a última parcela com o telefone antigo, a gente pega esse telefone, faz pequenos ajustes e revende. Faz pouco mais de 40 dias que a gente lançou isso. Então a gente está bem no começo, a gente está bem ainda nas primeiras vendas, nos testes que a gente está. Então, ainda tem bastante espaço para a gente chegar no patamar de cruzeiro, vamos dizer assim. Tendo dito isso, o que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, olha, se vocês olharem lá na nossa demonstração financeira, a gente reserva uma parte da venda desses produtos como estoque ainda. Então, a gente tem uma provisão contábil em que a gente fala, olha, parte do que eu vendi vai ser devolvido. É algo na ordem de 80 milhões de reais de tudo que a gente já vendeu. E isso é a partir de um cálculo que a gente faz baseado em benchmarks históricos que a gente ouviu de pares nossos, de parceiros de negócio. O que eu posso dizer para você é que hoje a nossa provisão está um pouquinho maior do que tem sido esses primeiros 40 dias. O que implicaria que a gente liberaria parte dessa provisão se mantivesse assim, trazendo um resultado para a companhia. Mas eu acho que é muito cedo ainda. A gente, junto com o Itaú, junto com a Apple, a gente está testando as formas de engajar o consumidor, de como que o consumidor prefere ser abordado para fazer isso, quem que gosta de fazer a troca, quem que não gosta. Então a gente está muito satisfeito pelo fato de que a gente tem tido sucesso na esteira de recebimento, de atendimento do cliente, de remanufatura do produto, de conserto do produto, da revenda. Então, isso para a gente era conseguir fazer tudo isso de forma a ter uma boa experiência do cliente e não travar o abastecimento, é o que a gente esperava. E a gente está satisfeito com isso, a gente tem tido um monte de reuniões e testes junto com nossos parceiros, com a Apple e com o Itaú, e a gente tem tido sucesso nesse sentido. E por fim, eu poderia dizer para você assim, a margem que a gente está tendo vai ser similar ao que a gente vê no nosso varejo digital de outros produtos, talvez um pouquinho maior, mas a gente, assim como a gente não quebra a subunidade de negócio nossa, para a gente essa é uma informação estratégica que vocês vão ver dentro do nosso varejo digital. Obrigado pela pergunta. Gus, eu vou te passar a próxima pergunta da Ana Bispo. Esses recuos de EBITDA e lucro contábil, vocês atribuem só ao aumento dos custos e da segurança jurídica com a guia de FAO? Tem mais alguma variável? Bom, eu acho que parte do que a gente conversou, eu acho que tem um ponto relevante é que a gente está num mercado que o segundo trimestre foi muito desafiador. Então, a gente não está isolado num mercado, numa indústria em que
estão navegando em mares um pouquinho mais turbulentos. Então, como o Silvio mencionou na pergunta que foi feita sobre distribuição, isso implica que também parte das vendas que a gente faz na distribuição tem uma margem um pouco mais baixa do que foi no histórico recente. Então, eu diria que esses 2 pontos que a Ana trouxe na pergunta, combinado com a resposta que o Silvio deu e com o custo do dinheiro que afeta todo mundo, eu acho que são os pontos que explicam o nosso resultado de agora, sim. Boa. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu vou fazer aqui a pergunta do João, do Bradesco. Você poderia... Não, desculpa, não é essa. Como estão olhando as principais tendências para o segundo semestre em termos de ticket, volume, trade down e performance do lançamento do novo Galaxy nos 3 canais? Legal, obrigado, João. Olha, o mercado de celulares ele é drivado por 3 lançamentos durante o ano. Em março, abril, é lançado a nova linha Galaxy da Samsung. Até 2 anos atrás, no segundo semestre, em algum momento entre agosto e setembro, lançava-se a linha Note da Samsung. E a Samsung, há 2 anos, que deixa de lançar a linha Note e passa a lançar a linha Fold. Então, agora, entre final de agosto e começo de setembro, a Samsung lança o novo o Galaxy Flip e o Galaxy Fold, os 2 dobráveis. E depois, setembro, outubro, tem o lançamento dos novos iPhones. Então, virá agora o iPhone 14. Esses 3 lançamentos, eles movem o mercado. Sendo que os telefones foldables, que é uma aposta muito forte da Samsung, vocês verão que a Samsung terá um investimento para divulgar esse produto e fazê-lo bem-sucedido, bastante grande. Então, ela acredita bastante na liderança tecnológica que ela tem em telas dobráveis. São produtos de valor bem maior. Então, são produtos se nós pegarmos o Galaxy Fold, eles não divulgaram o preço final, mas deve ser acima de R$10 mil. E o iPhone 14, também, toda vez que a Apple lança um novo iPhone, ela normalmente, não sei se será a estratégia esse ano, mas normalmente ela baixa o preço dos produtos anteriores, das versões anteriores, e traz a nova versão num patamar o mais alto que ela tem. Então, esses 2 fatores que movem o mercado devem mover o preço médio para cima. Tem um segundo fator. A corrida por telefones 5G aumenta o preço médio do mercado. Os telefones 5G, como a tecnologia não é ainda amplamente difundida, eles ainda são telefones mais caros, são telefones acima de R$2 mil. Hoje o ticket médio no Brasil está por volta de 1.500, por volta disso. Então, são esses 3 fatores, o iPhone 14, os novos dobráveis da Samsung e a corrida pelo 5G, deve levar o ticket médio desse mercado para cima. Então, eles devem drivar vendas e levar o preço para cima. Bom, acho que a gente conseguiu passar todas as perguntas aqui, então eu acho que a gente pode encerrar o call. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. A área de RI da Light continua à disposição, se tiver alguma dúvida. Então, nosso e-mail é ri@lightbrasil.com.br. Obrigada e até a próxima. Obrigado a todos.